Feliz no Possível. Olá, você está no Feliz no Possível, um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda Barros, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts e eu tô nesse caminho de tentar ter uma vida um pouco mais equilibrada. Eu tenho pensado bastante que meu objetivo é não necessariamente ser feliz só quando a gente conquista alguma coisa, mas aproveitar muito bem o caminho que é a vida, sabe? Oi, gente, tudo bem? A Amanda do futuro aqui vindo dizer que o quadro Inspiração em Movimento agora tá dentro do meu Instagram. Então, para quem quiser ver meu rostinho e também ver como continuamos as conversas dos últimos episódios, deem um pulinho lá. Meu Instagram é Manda A Barros. Ai, eu tô muito animada pro tema de hoje. Espero que vocês adorem, porque é algo que eu realmente tenho gostado de passar tempo, gastar tempo, energia e tem deixado a minha vida mais leve e, consequentemente, mais feliz. Espero que vocês gostem. Tchau! Hoje eu decidi contar um pouquinho de algo que eu me peguei pensando há um tempo e que é sobre hobbies e a nossa criança interior. Não necessariamente a nossa criança interior, mas quem a gente era na infância. E aí, o que acontece? No ano passado eu me peguei, na verdade, acho que talvez uns 2, 3 anos atrás, eu me peguei me percebendo como uma pessoa workaholic, um pouco viciada em trabalho. Não necessariamente nessa parte de, nossa, eu trabalho igual uma louca, mas no sentido de que para mim era muito difícil desconectar do trabalho, de não me preocupar com o que estava acontecendo, de às vezes não me sentir culpada de não estar trabalhando em algum momento, sabe? Do tipo, vou numa consulta médica e fico preocupada. Eu sei que isso também tem muito a ver com cultura de ambiente de trabalho. Não vou entrar nesse tópico neste momento, mas o que eu percebi é que para mim era muito importante tentar desconectar depois que eu saísse do trabalho, né? Pensar em qualquer outra coisa e não necessariamente ser produtiva. E aí, eu me peguei pensando em hobbies. Hobbies, assim, qualquer coisa que eu gosto de fazer, o que que eu gosto, sei lá, eu aproveito bem o meu tempo e eu acho que eu queria tentar gastar um tempinho nisso, sabe? E aí, ouvindo vários podcasts, eu com certeza não vou conseguir falar qual, mas eu ouvi uma coisa que era do tipo assim, para você pensar um pouco nos seus hobbies, pelo menos como ponto de partida, é muito interessante que você pare pra pensar o que você gostava de fazer quando você era criança. E eu me peguei pensando bastante nisso, porque, gente, a Amanda de, sei lá, 20 anos atrás, ai, me sinto até meio velha nisso, né? Mas de 20 anos atrás, ela fazia tantas coisas e ela gostava de tantas coisas. Então, por exemplo, eu sempre adorei novela, adorava. Toda vez que passou Chocolate com Pimenta, quando eu era mais nova, eu assistia. Eu amo. Mas eu também sempre gostei muito de ler. Eu era do tipo, assim, na adolescência, que lia muitos livros muito rápido, sabe? De, sei lá, pegar um livro no final de semana e terminar ele. Quando eu era mais nova, eu amava pintar, desenhar. Eu gostava muito de ouvir música, gostava de praticar esportes. Eu praticava de tudo, assim, quando eu era mais nova. Acho que eu lembro que eu eu até tentei aula de basquete, mas eu não tinha muita altura, né? Não tenho até hoje, no caso. Aí eu não curti muito, não fiquei muito tempo. Mas teve uma época que eu fazia futsal, eu fazia vôlei, eu fazia aula de natação, fazia muitos esportes. Eu sempre gostei muito de dançar. Eu fiz balé por bastante tempo, assim, sei lá, uns 3, 4 anos quando eu era criança. Não me apaixonei, porque também é um ambiente que eu não curtia tanto. Mas eu sempre gostei muito de movimentar o meu corpo. E eu lembro, uma das coisas que a minha mãe sempre fala é que quando eu era mais nova eu gostava muito de combinos, que eram combinações de roupa. Então eu falava, tipo, eu quero vestir isso e isso, e eu quero que seja esse combino aqui. Que era o jeito que eu falava de, tipo, coisas que eram quase meio que conjuntinhos. E aí eu dei essa volta toda pra falar mais da Amanda mais nova, pra dizer que depois de um tempo eu percebi que a Amanda de hoje também gosta de várias coisas que a Amanda mais nova gostava. Eu me peguei fazendo um esforço para voltar a ler, porque eu gosto muito de ler livros. Não só livros, mas outros textos, assim, no geral, mas eu percebi que principalmente livros, parece que eu entro naquele universo e é como se eu vivesse outras vidas enquanto eu tô ali dentro. Ou conhecesse outras vidas, pelo menos. Eu percebi que eu adoro pintar. E eu acho que isso também tem um pouco a ver com a febre do Bobbie Goods, mas eu confesso que o que pra mim tem sido legal dessa febre é que eu vejo várias pessoas voltando a ter hobbies, que eu acho que é muito importante.
Eu nunca testei Bob Goods. Eu acho que esse momento vai chegar. Mas eu tenho gostado muito de pintar com aquarela. Eu gosto muito, assim, de ver o degradê das coisas, de testar, de evoluir. E eu percebo que quando eu tô irritada, eu também consigo meio que colocar isso pra fora, externalizar de alguma forma nesses espaços, sabe? Eu gostava muito de escrever, quando era mais nova eu até fazia poemas de Natal pra colocar no Jornal da Cidade. E aí as pessoas me encontravam, assim, mais próximas, e elas falavam, ai, eu li seu poema. Minha avó tem poema guardado até hoje. Mas eu me percebi, assim, em resumo, gostando muito do que a minha versão de muitos anos atrás gostava. E aí, o convite que eu queria deixar pra vocês é o quanto vocês pararam pra tentar lembrar dessa versão de anos atrás e talvez o quanto que pode ser legal parar pra lembrar dessa versão. Não só para pensar nas coisas que a gente pensava naquele período, né, nos sonhos que a gente tinha, mas também para pensar o que que aquela versão nossa gostava de fazer. E o que que a versão que a gente tem hoje, a versão que nós somos agora, que, sei lá, pode ser muito diferente da versão de amanhã. Talvez não drasticamente, mas eu entendo que a gente vai evoluindo ao longo do tempo, né? Eu acho que o processo de envelhecimento, ele não necessariamente é só uma passagem do tempo pela gente, mas também é sobre como a gente passa pelo tempo. O que que a gente aprende ao longo desse tempo. E aí eu acho que é muito legal esse exercício de voltar para aquela versão, meio que nos reconhecer de alguma forma com coisas que a gente já gostou, que a gente já amou. Porque o que eu tenho percebido hoje é que os hobbies para mim foram essa válvula de escape para desconectar do trabalho, para não me sentir culpada, para conseguir pensar em, caraca, sei lá, o dia, eu sou CLT, tá? O dia tem 24 horas. Eu tenho 8 horas para o trabalho, mas o resto do tempo ele é meu e eu posso usar para o que eu quiser, inclusive para nada. Não necessariamente precisa ser produtivo, não necessariamente você precisa ser bom. E eu acho que para mim a parte que eu mais tenho gostado dos hobbies e que no começo eu confesso que eu tinha um pouco de receio, acho que lidar com o perfeccionismo que habita em mim e o nível de autocobrança às vezes me leva para esse ponto, mas que tem me ajudado muito, é que para hobby você não precisa ser bom, você só precisa ser você. Simples assim. Você pode só tentar uma coisa nova sem ser bom. Você pode só tentar e aí você vai falar, putz, esse aqui eu não gostei. E tá tudo certo, não tem problema. Eu sou muito dos trabalhos manuais, eu já testei algumas coisas. Quando eu era mais nova, eu fazia aqueles chaveirinhos de miçanga, sabe? Com formato de jacaré, essas coisas. Depois vocês podem dar uma procurada no Google. Eu achava fofíssimo, eu fazia vários, dava até de presente pra amigas. E aí que eu acho que eu não faria isso hoje, assim, se eu testasse esse hobby outra vez de novo agora, acho que eu não faria. Mas eu tenho adorado, por exemplo, costura, que é algo que usa muito as minhas mãos e que quando eu era mais nova eu não sabia fazer. Eu acho que a Amanda de uns bons anos atrás ia ficar muito orgulhosa do que a Amanda de hoje consegue fazer. Muito além do trabalho, inclusive. E agora eu vou para os quadros. Vamos começar então com Pava. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. São as pequenas alegrias da vida adulta. Gente, essa alegria ela é de ontem e foi um momento que eu fiquei muito feliz. E eu acho que pra mim é até engraçado, assim, falar um pouco sobre isso, porque eu acho que também conecta muito com essa versão nossa criança, né? Eu sempre gostei muito de Lilo e Stitch. Eu não sei exatamente o porquê, eu acho que talvez seja porque ela é uma das personagens que fisicamente parecia mais comigo na época em que a gente ainda não tinha princesas negras, por exemplo. Então eu me via um pouquinho mais na Lilo. Mas eu gosto tanto a ponto de ter dois cachorros que chamam Lilo e Stitch. E aí, a minha pequena alegria da vida adulta aconteceu ontem por uma aleatoriedade feliz. Eu fui numa pizzaria comemorar aniversário de um amigo. E, gente, do nada, é uma pizzaria que muita gente vai celebrar aniversário no interior e tal. E aí, do nada, começou a tocar a música de Lilo e Stitch. Aí eu olhei pro meu namorado, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, na porta apareceu o Stitch. Eu dei um grito, tipo, eu parecia criança. Eu falei, meu Deus, é o Stitch! Quando eu vi, eu já tinha gritado. E eu tava muito feliz que o Stitch tava lá. Era uma pessoa vestida de Stitch? Claramente sim, mas eu tava muito feliz. Tava muito feliz. Tirei foto com o Stitch. Eu tava mega animada. E foi um momento de deixar a minha versão de uns anos mais nova ali, aproveitar aquele momento e ser 100% feliz. E o afeto recente tem muito a ver com essa pequena alegria da vida adulta, porque o afeto recente é sobre o filme da Lilo e do Stitch. Eu acho que nem tá mais no cinema, mas deve estar no Disney Plus. E, gente, é muito bom.
E o que eu queria falar sobre o filme, se você não assistiu, eu acho que vale muito a pena assistir. Tem várias coisas que remetem ao filme, à animação, mas também tem uma parte que me tocou muito, que é o quanto eles realmente exploram mais, de uma maneira, pra mim, mais humana, assim, essa relação da Nani, na idade dela, ter que cuidar da Lilo e ser responsável por ela. Eu acho que é muito importante a gente parar pra pensar nessa responsabilidade que a gente tem sobre a vida de alguém. E eu senti que o filme ele retrata isso de uma maneira muito cuidadosa. Ai, gente, eu espero muito que tenha feito sentido pra vocês. Eu espero que vocês gastem tempo relembrando da versão mais nova de vocês. Queria aproveitar para fazer uma pergunta final, que é: o que que a sua versão de hoje, de agora, gosta muito de fazer, que a sua versão criança também gostava? Eu vou começar, e aí eu termino já o episódio. Vou começar falando que a minha versão de hoje, ela adora fazer combinos. Não necessariamente são, tipo, combinações óbvias, mas eu adoro me vestir, olhar no espelho e falar: meu Deus, essa roupa é a minha cara, é o meu jeito, reflete quem eu sou, sabe? Sem que eu necessariamente precise falar quem eu sou. Enfim, eu adoro. E eu fico pensando, às vezes eu olho, eu visto uma roupa e eu fico pensando: cara, a Amanda mais nova ia arrasar, ficar muito feliz olhando essa roupa. E aí, gente, o que é a versão de hoje ama e que a versão mais nova ama também? Me conta aqui. Um beijo, tchau. Feliz? No possível.